Salmo 32. Diz assim a palavra do nosso Deus. Salmo 32. Eis... Meu Deus, tem Isaías aqui, ué. Aí não vai dar, não. Misericórdia. Salmo 32. Salmo de Davi, um salmo didático, que diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem, muitas águas não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Irmãos, quando nós não estamos seguindo uma série de mensagens, e a vantagem de você pregar expositivamente é essa, que você todo domingo sabe que você já vai pregar. Isso facilita a vida do pregador, porque ele não precisa escolher o texto, né? O texto já está ali. Então, se a gente está pregando em Salmos, seguindo aí a sequência de todos eles, domingo após domingo a gente vai seguindo a ordem natural dos textos. Como nós demos uma pausa nas nossas exposições, tanto de Gênesis quanto de Lucas, ficamos então com exposições aleatórias. E o que nos leva a escolher um texto como esse, num culto como esse, de final de ano, quando a gente poderia falar sobre tantas coisas, né? No dia 31 de outubro, de dezembro, falaremos sobre o que a gente pode e devemos pensar para o próximo ano. Mas ao escolher esse texto, irmãos, a gente quer passar uma mensagem para a igreja. É certo que no Salmo 32, que compartilha e revela um acontecimento tão dramático na vida de um homem de Deus, enquanto pastor, a gente quer passar para a igreja algumas informações importantes. A primeira delas é sobre quem é o nosso Deus. De que Deus nós estamos falando? De que Deus nós estamos pregando? De que Deus nós estamos anunciando? Qual é os seus atributos, sua natureza, o seu caráter, a sua santidade? De que Deus nós temos pregado? Qual é o Deus que nós queremos que a igreja compreenda cada vez mais? Porque não tem como nós falarmos de um Deus tão extraordinário, tão gracioso, tão misericordioso, se nós não passarmos por este momento que é certamente tão delicado para a vida de todos nós, os nossos pecados. Qualquer coisa que nós falarmos de Deus, que não passar por esse filtro, que não passar por esse prisma, que não passar por essa compreensão tão profunda da condição humana, nós não estaremos compreendendo quem Deus é. É certo que na compreensão de Deus nós vamos compreendendo cada vez melhor quem nós somos, disse João Calvino. É no conhecimento de Deus que nós vamos conhecendo cada vez mais a nós mesmos. Porque à medida que nós vamos nos aproximando da luz, nós vamos tendo cada vez mais percepção da nossa condição, de quem nós somos. Por isso que um salmo como esse, 32, ele nos leva a pensar a respeito da condição humana, mas ao mesmo tempo ele nos leva a pensar a respeito deste grande Deus, que é rico, que é misericordioso,
que é um Deus generoso, que é um Deus compassivo. E é por isso que esse texto foi escolhido, para que a gente tenha conhecimento da nossa condição, do estrago que o pecado pode causar na nossa vida, levando-nos ao mesmo tempo a olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, e a sempre buscarmos refúgio na graça e na misericórdia dele. Eu quero falar com os irmãos essa manhã a respeito da felicidade que nasce da confissão, do perdão e da restauração. A felicidade que nasce da santidade. A felicidade que nasce do temor a Deus. A felicidade que nasce quando nós nos afastamos daquilo que é mal, daquilo que não agrada a Deus e que nos leva a aproximar cada vez mais dele. A felicidade que não nasce de aquisições, mas que nasce de uma condição, que nasce de uma declaração divina: está perdoado. A felicidade que não nasce quando a conta bancária melhora, mas a felicidade que nasce quando uma palavra é declarada: está justificado. Este salmo nos convida, meus irmãos, a pensar a respeito desta real felicidade. E o Salmo 32, ele apresenta algumas características, tanto de salmo de ações de graças, como também salmos de sabedoria. Do verso 1 até o verso 5, ele possui características de bem-aventurança que são muito particulares no que diz respeito aos salmos de ações de graças. Mas ele não é apenas um salmo de ações de graças. Ele é também um salmo de sabedoria. Por isso que aparece aí um salmo didático. Porque ele tem também instruções. Ele tem também instruções. E é por isso que no segundo bloco, do verso 6 até o verso 11, nós temos aí pelo menos 3 estrofes. Nós temos uma convocação à oração, que são salmos típicos de salmos de sabedoria. Temos também instruções, que também são características de salmos de sabedoria, está aí do verso 8 a 10. E temos uma convocação à adoração, que nos arremete novamente aos salmos de ações de graças. Então ele reúne essas duas coisas. Ele reúne ações de graças e ele reúne também salmos de sabedoria. Este é o segundo de 7 salmos considerados salmos penitenciais que temos na literatura poética. Ele se une ao Salmo 6, temos o Salmo 32, o 38, o 51, o 102, o 130 e o 143. Salmos que nos leva a esta questão da penitência, desta condição que nos coloca diante de Deus. O que ele então tem a nos ensinar a respeito desta felicidade que nasce da confissão, do perdão e da restauração? Primeiramente, irmãos, do verso 1 até o verso 5, a felicidade de ter os pecados perdoados. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! Bem-aventurado. E a ideia do feliz, ela não traduz bem aqui o conceito. O felicíssimo também não. Então é uma palavra, bem-aventurado, que na língua portuguesa é até meio difícil da gente encontrar algo que seja capaz de traduzir o que de fato ela significa. Então nem o felicíssimo talvez seja, porque ainda assim é um pouco reducionista. É igual a palavra shalom. Shalom, irmãos, é amplo demais. Shalom não é apenas uma paz. Shalom não é apenas um sentimento, é muita coisa envolvida na shalom. Então, quando a gente fala paz, a gente, como brasileiros, a gente tem sempre aquela ideia reducionista, né? Então, a gente reduz demais, suprime demais os termos e a gente acaba não, talvez, traduzindo aquilo que, de fato, o termo significa. Esse é o problema de você fazer uma tradução bíblica. Na língua grega, por exemplo, às vezes é difícil você encontrar algo na língua portuguesa que seja capaz de traduzir de fato aquilo que os autores pretendiam. Então tenta achar palavras mais próximas possíveis, mas nem sempre elas fazem jus àquilo que os autores sagrados pretendiam fazer. Então a felicidade de ter os pecados perdoados está aí do verso 1 até o verso 5. E algumas coisas aqui então para a gente destacar a respeito desta bem-aventurança que encabeça aí, que começa no Salmo: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é
coberto. Irmãos, os pecados, eles podem ser diversos. Presta atenção nisso. Nós podemos, através de vários comportamentos, nós podemos refletir vários tipos de ações pecaminosas. O pecado não tem uma face só. O pecado não tem uma cara só, por isso que ele não tem uma definição só. Notem que o salmista vai usar aqui 3 termos para descrever as ações pecaminosas. E são diferentes umas das outras. Então ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Depois ele diz, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. Então notem que nós temos aqui 3 termos para traduzir, para descrever o pecado. Nós temos o pecado sendo descrito como uma transgressão, nós temos o termo pecado para descrever acerca do pecado, e nós temos depois a iniquidade. Olha que coisa interessante o que o salmista está ensinando para nós. Então veja, os pecados eles podem ser diversos, mas a fonte de perdão é uma só, a graça de Deus. Então veja, ele diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade. Iniquidade significa transgressão, são atos de rebelião contra Deus. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão da lei de Deus, diz o breve catecismo de Westminster. Então, iniquidade. E depois nós temos pecado, que não é o mesmo sentido, são palavras que no hebraico são diferentes. A iniquidade é o pechá, o pecado é o chatá e a iniquidade é o avon. São 3 termos diferentes. Então, olha que coisa interessante, não é? Então, iniquidade é a transgressão, é a rebelião contra Deus. O chatá, que é o pecado, é um termo mais amplo para o pecado no Antigo Testamento. E, em geral, significa errar o alvo, constituindo uma ofensa contra Deus. É não viver o propósito, é não viver o objetivo. Fomos criados para a glória de Deus e devemos fazer tudo para a glória de Deus, mas nem sempre é assim. Então nós não atingimos esse propósito, nós não atingimos este alvo, e depois ele usa uma terceira expressão, que é o avon, né? O ravon melhor, que é a iniquidade, que diz respeito à culpa, referindo-se à condição. É a consequência ou a punição pela iniquidade. É a distorção ou o desvio do caminho certo. Então veja, irmãos, o salmista ele está usando expressões mais amplas para mostrar que o pecado não tem uma cara só, não tem uma face só, ele tem camadas. É interessante isso. Ele tem camadas. E todos nós, irmãos, somos ou nos incorremos nestas transgressões. Então veja, estes primeiros versos, bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano, ele aparece lá no texto de Romanos, nós lemos lá. O apóstolo Paulo, ele usa esses textos para descrever a graça do perdão de Deus. Então, Davi está aqui usando de termos amplos para levar o povo a compreender estas características, essas facetas do pecado, mas por mais variados que elas são, ele está dizendo, a fonte do perdão é uma só. Ela está na graça do nosso Deus. Então os pecados podem ser diversos, mas a fonte do perdão é uma só. Ela está na graça de Deus. Por que a gente coloca a graça? Porque a gente pode achar que o confessar é mérito. Que Deus perdoa porque a gente confessa. Não, Deus perdoa porque Ele é gracioso. Ele não precisava. Então a gente transgride a lei dos homens, não adianta eu chegar no juiz dizendo assim, não, o senhor me perdoa, viu? Não, não tem não, meu filho. Tem perdão, nós cometemos um crime, você vai ter que responder por ele. Pronto, acabou. Mas a graça de Deus nos leva a isso. Então, a gente confessa, mas o perdão é a graça. Segunda coisa, o pecado precisa ser confessado para que ele
possa ser perdoado. Então notem, meus irmãos, o salmista ele vai dizer que feliz é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto, bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Essa fonte do perdão, da graça de Deus, desse homem que buscou refúgio na graça, desse homem que recorreu à graça, desse homem que teve a misericórdia de Deus lhe sendo conferida, a justiça lhe sendo imputada. Mas notem, irmãos, do verso 3 ao verso 5, ele nos leva a pensar a respeito de uma questão, às vezes, difícil da gente fazer, a confissão. Porque, veja, ele diz, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, e eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Eu fiquei pensando, por que Deus faz tanta questão de que a gente confesse pecado? Por que é tão importante para Deus a confissão? Eu fiquei pensando, será que de repente não seria clichê demais a gente ficar toda hora confessando? O que a confissão revela? E aqui está uma questão importante da gente pensar. É o que antecede a confissão. O que antecede a confissão, irmãos, é o reconhecimento da nossa condição. O que nos leva à confissão é a gente se colocar na condição de pessoas que de fato reconhecem que nós transgredimos uma lei. E que nós reconhecemos a autoridade e a santidade de Deus. Então a confissão não é um protocolo apenas, a confissão ela traduz muito do que nós sabemos a respeito da nossa condição enquanto pessoas e daquilo que Deus é. Então uma pessoa que tem dificuldade em confessar os seus pecados é alguém que confia na sua justiça própria. Ele acha que ele é bom demais, que ele é santo demais, que ele é perfeito demais. Mas ele está também ignorando quem? A santidade de Deus. Ele não está reconhecendo a santidade de Deus, a soberania de Deus, a majestade de Deus. Em outras palavras, ele não tem temor a Deus. Então a confissão não é um protocolo. A confissão revela a boa teologia bíblica a respeito da antropologia, da hamartiologia, da doutrina do pecado. Mas ela revela também a compreensão que nós temos sobre quem Deus é. E é por isso que a confissão ela é importante para Deus, porque quando nós, de fato, confessamos os nossos pecados, nós estamos reconhecendo a nossa condição, nós estamos reconhecendo as faces do pecado na nossa vida, mas nós estamos também reconhecendo a santidade, a grandeza, a majestade, o poder de Deus. Por isso que o pecado precisa ser confessado, porque ele revela a humildade do coração humano. Ele revela a sujeição do coração humano. Ele revela a dependência de Deus. Por isso que ele é importante. Sem confissão, não há perdão. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Presta atenção, não é uma linguagem poética, não. Esse homem definhou. Esse homem secou. Esse homem, irmãos, desfigurou-se. Oh, irmãos, é tão triste. O pecado, ele tem um poder tão avassalador. Pega um leão. Eu nunca fui numa savana, mas um leão solto na selva, o seu olho brilha. Mas um leão de circo, não. Às vezes, irmãos, o pecado ele afeta a vida da gente de tal maneira que o semblante da gente fica desfigurado. A gente, por mais que a gente não queira, mas o olho não brilha mais. A face muda. Davi experimentou no seu físico o poder destrutivo do pecado. Ele diz, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Ele diz, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim.
e o meu vigor se tornou em sequidão como num verão, num calor do verão de sol escaldante. Então veja, meus irmãos, esse meu vigor se tornou em sequidão, ou seja, a culpa, ela imobilizou e debilitou o salmista. Perdeu as suas energias, perdeu as suas motivações, perdeu a sua alegria. O pecado foi altamente destrutivo na vida deste homem de Deus. Alguém com já tinha tanta coisa maravilhosa, experimentou tantas coisas lindas da parte de Deus, mas não se deu por satisfeito. E ele diz: quanto sofrimento. Mas que coisa bonita, meus irmãos, porque ele vai dizer que enquanto ele calou, ele foi experimentando esse definhamento. E o texto vai dizer para nós, de 2 Samuel, que ele tentou esconder o seu pecado por quase um ano, né? Quase um ano. Deus teve que mandar, por misericórdia, o profeta Natã, e eu entendo que Natã, Deus deu a ele a sabedoria para poder confrontar o rei, porque não era todo mundo que chegava na presença do cara, não é? E quando Natã chegou, ele chegou contando uma história, para mexer de fato assim com, sabe, com as emoções de Davi, e que rapidamente já tratou de tentar dar uma sentença, mas quando Natã chegou e disse assim: pois é, mas é você o cara. Aí a casa caiu, né, irmãos? Davi foi confrontado pela graça de Deus, e que bom que Davi realmente se colocou nessa condição, e aí ele começa descrevendo: confessei-te o meu pecado. Confessei-te o meu pecado. E tu perdoaste, não é? E a minha iniquidade não mais ocultei. E eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Veja, meus irmãos, arrependimento sincero é necessário para que haja perdão. Admissão honesta da responsabilidade da quebra da lei de Deus e da iniquidade resultante disso. Perdoaste a iniquidade, ou seja, tiraste a minha iniquidade. A disciplina de Deus trouxe o salmista à disposição de confessar o seu pecado. É por isso que o autor aos Hebreus diz que Deus disciplina a todos quanto ama. A gente não gosta da disciplina, mas a disciplina revela o amor de Deus, ela revela a graça de Deus, ela revela a bondade, por mais que doa. A gente nunca tem alegria. Qual pai aqui que gosta de corrigir os filhos? Mas tem um prazer assim de corrigir os filhos. Nossa, mas eu tenho assim, eu sinto até um comichão, assim, vontade de corrigir aqueles meninos. Não vejo a hora de chegar em casa para colocar todo mundo de castigo, pegar a varinha de goiaba e pegar a cinta e dar-lhe no bumbum. Qual pai que tem prazer num negócio desse? Deus me livre. Se tiver alguém aqui, vem aqui que nós vamos orar, irmão. Misericórdia, ninguém tem prazer nessas coisas. Teve uma vez eu fiquei tão transtornado, eu peguei a cinta e falei para meu filho: agora é você que vai me bater, para você saber como é que esse negócio dói na gente. Dói por dentro, dói na alma. Dói na alma. Mas Deus disciplina a todos quanto amam. Em outras palavras, irmãos, se a gente está pecando, e nada acontece, a Bíblia diz: cuidado, talvez tu não é filho mais, talvez nunca foste. A Bíblia vai dizer: talvez tu és um bastardo. Olha que linguagem forte. Porque se a gente está pecando, nada acontece, a gente está numa boa, não tem tristeza, não tem arrependimento, não tem lamentação, não tem choro, não tem confissão, não tem tratamento de Deus, não tem sequidão, está tudo normal, está tudo fluindo maravilhosamente bem. A Bíblia diz: cuidado. Acendeu a luz de alerta. Mas se o pecado foi tratado, a Bíblia está dizendo: olhe para a graça de Deus. Por mais que doa, Deus corrige a quem Ele ama. E Ele disciplina a todos a quem Ele quer bem. Davi experimentou isso. E é por isso que ele confessou. Deus tratou com ele. Deus pesou a mão sobre ele. É ele que está descrevendo isso aqui. Não significa dizer, irmãos, que todas as atitudes pecaminosas nossas, a gente vai passar por isso. Assim como nós não podemos dizer
que todo pecado pode trazer consequências na nossa saúde. Presta atenção nisso. Nem todo problema de saúde é consequência de pecado, mas há determinados problemas de saúde que é decorrente de pecado. Então a gente precisa ter cuidado. Mas ele então disse, o pecado precisa ser confessado para que seja perdoado. E ele confessa o seu pecado. E Deus o perdoa. Aí vem do verso 6 em diante a pedagogia do pecado e do perdão de Deus. A pedagogia do pecado. O que a gente pode aprender com essa situação? Então ele sai agora desta condição de alguém que experimentou o perdão de Deus e ele usa desta experiência para que ela seja instrutiva na vida de outras pessoas. Olha que interessante isso. Deus restaura, Deus perdoa e agora então ele vai ser instrumento de Deus para instruir outras pessoas. Aí ele vai dizer assim, verso 6, várias coisas. Primeiro, verso 6, busca Deus enquanto se pode achar. Então ele diz, sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Ele diz assim, não desperdice a oportunidade de buscar a Deus. Não desperdice a oportunidade de invocar a Deus. Não desperdice a oportunidade de orar, de buscar refúgio em Deus. Não desperdice, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É o texto de Isaías 55, 6. Ou seja, com base em sua experiência, o salmista ensina outras pessoas a fim de que eles pudessem aprender com os seus equívocos. Veja, irmãos, Davi levou 1 ano para orar. Davi levou quase 1 ano para invocar a Deus. E agora ele está dizendo, não faça o que eu fiz. Eu demorei demais. Eu adiei demais. Busque o Senhor, invoque o Senhor, ele está dizendo. Não aprenda, não repita os meus erros. Pecou, busque refúgio imediatamente na graça de Deus. Pecou, invoque o Senhor. Pecamos, ó Deus, contra ti. Em tempo de poder encontrar-te. Ou seja, ele está dizendo aqui que há uma urgência em buscar o Senhor. Ele está dizendo que a demora é perigosa. Pecou, dobre os joelhos, invoque o Senhor, clame a Ele, porque Ele é rico em perdoar. Mas o pecado engana a gente. A gente pisa na bola, aí o nosso coração diz assim, deu certo, nada aconteceu de mal. Pode fazer de novo. Ao invés da gente se arrepender, pedir perdão, a gente faz o quê? Intensifica o pecado. Davi adulterou. O que aquele abençoado deveria fazer? Confessar o seu pecado? Falar para sua esposa, volte para sua casa, eu vou arcar com as consequências dessa gravidez. Mas não, irmãos. Porque um abismo vai chamando outro abismo. Ele pega, traz a mulher, se deita com ela se engravida. O que ele faz? Tenta ocultar o seu pecado, dá um jeitinho, manda trazer o homem, seu marido, vem da guerra, tenta fazer com que esse homem vá para sua casa. Você está há muitos dias sem se relacionar com sua esposa, é tempo de refrigério na sua vida. Não vou não, o povo está na guerra, o que eu vou fazer em casa? Ele teve o azar de achar um cara íntegro, de achar um cara realmente firme. Um cara honrado, diz, não posso fazer isso, enquanto o povo está se matando na guerra, eu deitar com a minha mulher. E Davi tenta de todas as formas, o homem fica do lado de fora, mas ele não entra. Davi diz, não tem jeito, o jeito é matar o cara. Irmão, tu consegue, imaginando, um pastor tramando o assassinato de alguma pessoa? Tu consegue imaginar isso? Pastor presbiteriano tramou o assassinato. Tu consegue imaginar um negócio desse? Tem um canal do Instagram que ele é um terror. É o Fala Fariseu. O Fala Fariseu é tenso, irmão.
É pastor ficando com a esposa do filho. É tenso, fala fariseu. É igreja. Tem agora uma igreja que lança na internet, fala, nós estamos precisando de pastor, então manda seus currículos pela internet que nós vamos recrutar pastor para a nossa igreja. É cada loucura que a gente vê. Quanta tristeza, irmãos. Quanta tragédia. Quantas coisas não vão aparecendo que revela essa face, às vezes que nós nem sequer cogitávamos ou pensávamos. Davi está dizendo, é tempo de você buscar a Deus, há uma urgência nisso, a demora é perigosa, não brinque, pecou, busque a Deus, peça perdão, restaure o seu relacionamento com Ele, busca a Deus enquanto se pode achar, não vai adiando isso, não brinque com o pecado. Segunda coisa, confie que Deus ele pode livrar você. Ele diz no verso 7, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, ele diz, não sobrevirá sobre vocês nenhuma tentação que não seja humana, pelo contrário, Deus, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que vocês vão poder suportar. Ele pode livrar você. Confie, busque a graça de Deus, dependa dela, creia no livramento de Deus. Terceira coisa, confie que Deus pode te ensinar. O verso 8, ele pode ter um duplo sentido, tá, irmãos? Ele diz assim, eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir e sobre as minhas vistas lhe darei conselho. Quem é que está falando aqui? Eu estava caminhando na direção de que é Davi que está falando para o povo. Mas eu vou ficar com a ideia de que é Deus que está falando para Davi. Então, mas você vai ter comentários bons que vai dizer que é Davi que está ensinando o povo, mas porque o verso de número 9 diz, não seja como o cavalo ou a mula que não tem entendimento, que são dominados com freios. Então veja, meus irmãos, confie que Deus pode te ensinar. Em outras palavras, presta atenção, não seja sábio aos seus próprios olhos. Esse é um problema sério que a gente tem. É de achar que a gente sabe, de achar que está dominado, de achar que está tudo sob controle, de achar que a gente vai dar conta, de achar que a gente vai resistir, de achar que não tem mulher nesse mundo que tem o poder de me seduzir. Arreda Satanás. Brinque. Deixa ela te apalpar. Aceita as mensagens, os elogios, as palavras, vai permitindo que essas coisas vai chegando e vai tratando isso com naturalidade e você vai ver aonde que isso vai dar. Certa vez, uma mulher casada com uma filha já jovem, não é daqui, diz, pastor, pelo amor de Deus, me ajude. O que aconteceu? Ah, pastor, o senhor sabe como é que são as coisas, né? Às vezes em casa, o maridão, chucrão demais, e não sei o quê. Aí surge, de repente, um colega lá de não sei quantos anos atrás, e o cara fala tudo que a mulher quer ouvir, cara. A mulher é linda, a mulher é maravilhosa. Você é isso, você é aquilo. Aí ela começa a pensar assim, meu marido nunca fala. E o cara fala até com voz assim. O cara tem até uma impostação. E aquilo foi entrando na mente daquela mulher. Ela foi gostando daquilo. Presta atenção. Ela foi gostando daquilo. Um dia, 2 dias, a conversa foi se intensificando. Até que um dia o marido pegou o celular e viu as conversas. Aí foi o desespero. Graças a Deus não aconteceu uma tragédia pior. Estão juntos, sabe? Mas olha para você ver, brincar com perigo.
Creia, não seja sábio aos seus próprios olhos, não subestime. Essas coisas são perigosas, são laços malignos, diabólicos. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Creia na sabedoria de Deus. Creia que Deus pode instruir você. Creia na revelação de Deus. Vamos aprender com Davi, meus irmãos. Davi olhou uma linda mulher, poderia simplesmente dizer: é uma linda mulher, Deus te abençoe, volta para o seu quarto, ore, busca Deus. Pronto, sossega. Mas ele dá um passo além, ele questiona: de onde é? Sabe assim, aquela coisa? Manda chamar. Olha, a coisa vai crescendo. Então, veja, irmãos. Poderia ser o próprio Davi falando para o povo, né? Mas vamos ficar com essa aqui, que é o Senhor que está prometendo conduzir o povo pela vereda da aliança e pela vereda da justiça. Creia na minha palavra, creiam na minha instrução, creiam na minha revelação, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Porque o apóstolo Paulo disse assim certa vez, que algumas pessoas, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Houve alguns pastores aí da atualidade para tu ver. O cara se parece sábio, usa uns termos assim diferentes, mas eu sempre penso nessa palavra de Paulo: são loucos. Perderam a sanidade, a sobriedade. Confie que Deus pode te ensinar. Quarta coisa, não hesite em confessar o seu pecado e busque o perdão de Deus. E ele diz assim no verso 9: não sejam como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento. Olha a analogia que ele está fazendo aqui. Ele está dizendo que cavalo e a mula obedecem quando eles estão debaixo de uma coesão. Eles são forçados. Ele está dizendo: não, nós não deveríamos responder a Deus assim, né? Nós não deveríamos hesitar em confessar o pecado e buscar o perdão de Deus. Não sejamos como a mula ou como um cavalo sem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedece a você. Está dizendo o seguinte: nós somos levados a confessar o pecado por quê? Por causa da coesão, por causa do cabresto. É por isso, ele está dizendo, não deveria ser assim. Não seja como eu, que demorei quase 1 ano para me arrepender, confessar e experimentar o perdão de Deus. Ele está dizendo, obedeçam de coração e não sob coação. Às vezes, irmãos, tem que destruir tudo. Tem que acabar tudo. Para que a gente possa olhar para o alto e dizer, perdão, Senhor. A Bíblia está dizendo assim, não espere chegar nisso. Não seja como uma mula. Não seja como um cavalo que só obedece debaixo de chibata, de castigo, de punição, de destruição. Ele está dizendo, não seja assim. Busque a graça de Deus antes. Não passe pelo que eu passei. Não experimente uma destruição familiar. Não espere pela destruição do seu casamento. Não espere pela destruição das suas emoções. Não espere pela destruição da sua alegria, do seu vigor, do seu fervor. Porque, irmãos, que a gente às vezes tem que esperar acabar tudo para que a gente possa pedir misericórdia. Por que a gente não se antecipa? A gente tem novembro azul, amarelo, roxo, tem tudo aí. Mas a gente não. Câncer, comigo não. Pega não. Aí de repente o médico chega e diz assim, demorou demais. Demorou muito. Não é triste isso, irmãos? Se você tivesse vindo antes, a probabilidade seria de 99%. Ficou grave demais. Aí entra com recurso aqui, ali. Então veja, irmãos, é até ruim da gente usar essas coisas, mas para mostrar que a gente às vezes espera agravar-se demais, piorar demais. Não sejamos como cavalo ou mula, que só vai debaixo de coação. Ele está dizendo, não,
Vamos antes. Busquemos a Deus antes. Depois ele diz no verso 10, a diferença entre quem ama o pecado e quem confia na misericórdia de Deus. Olha o verso 10. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. De um lado, ele está dizendo, tem aquele que sofre por causa dos seus pecados, e do outro, tem aquele que experimenta o amor pactual de Deus. Há uma diferença. Não vamos ficar do lado daqueles que sofrem por causa dos seus pecados, a revelia, que não têm temor a Deus, que não se importam com as suas ações, que não estão nem aí com Deus, que não se preocupam com a glória de Deus, com a santidade de Deus. E por último, nós temos uma convocação comunitária para louvar a Deus. E aqui é para a igreja, ele diz, alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Olha que coisa interessante, irmãos. Lá no verso 1 e 2, ele usa 3 expressões para falar do pecado. E aqui ele vai usar 3 expressões de regozijo, de alegria, para traduzir esse culto a Deus. Ele fala, alegrem-se, depois ele diz, regozijem-se, e depois ele diz, exultai. Exultai. Uma convocação para que o povo de Deus possa adorar a Deus por causa desse Deus que perdoa, desse Deus que restaura. Ah, irmãos, que coisa boa saber que o nosso Deus, ele faz tudo isso. A felicidade que nasce da confissão, do perdão e da restauração. Vamos a algumas aplicações para a gente terminar. Primeiro, eu quero dizer que o pecado, ele continua sendo a transgressão da lei de Deus. Ele continua sendo um ato de rebelião contra Deus. Por isso, ele precisa ser reconhecido e precisa ser confessado. O Breve Catecismo vai dizer que pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. De modo, meus irmãos, que nós pecamos de 2 formas. Nós pecamos fazendo aquilo que é mal, presta atenção, mas não apenas isso. Mas nós também pecamos quando deixamos de fazer o que é bom. Aqueles termos que a gente usa, pecado de omissão e de comissão. Porque a gente não apenas peca quando a gente faz o que é mal, mas a gente peca também quando a gente deixa de fazer o que é bom. Ah, eu não roubo. Ah, mas eu também não trabalho. Não é assim, né? Então, segunda coisa, irmãos. Há situações em que o pecado não confessado produz desgaste espiritual, emocional e até físico. E embora nem toda enfermidade seja resultado direto de pecado. Mas a Bíblia vai dizer que há pecados que podem sim trazer doenças. Jesus curou um homem uma vez, que estava 38 anos no tanque de Betesda, e depois Jesus o encontrou restaurado e falou para ele assim, cuidado, viu? Não voltes a pecar para que não te suceda coisa pior. Nem toda doença física é consequência de pecado, mas nós não podemos ignorar os efeitos do pecado na vida física. Quem lida com a culpa sabe muito bem o poder que ela tem no nosso coração. Cuidado, não brinquemos com isso. Há uma ligação entre pecado e enfermidade. Mas certamente devemos tomar cuidado que nem toda enfermidade é consequência direta de pecado, conforme diz João 9, de 1 a 3. Mas a culpa não tratada pode sim adoecer o ser humano. Pode sim trazer doenças físicas na vida das pessoas. Terceiro, irmãos, o perdão é possível porque o pecado foi imputado a Cristo e não simplesmente porque foi confessado. Por isso, não importa qual tipo de pecado tenha sido cometido, seja ele qual for, há perdão da parte de Deus em Cristo. E que bom sabermos disso, o perdão é possível porque o pecado foi imputado a Cristo. Não se trata apenas da confissão, porque o que vem antes é a justiça de Cristo, o sacrifício de Cristo, e é por causa do sacrifício de Cristo que nós temos os nossos pecados perdoados.
E não importa qual seja ele. Quantos pecados graves Davi cometeu, mas Deus o perdoou. Talvez você está lidando com um pecado que você diz assim, para esse não, pastor. Mas a Bíblia diz que o único pecado para o qual não tem perdão é o da dureza permanente de coração. Esse é o que nós entendemos ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um estado permanente de dureza de coração. É o pecado que nunca é confessado. É a condição que nunca é exposta diante de Deus. Esse estado permanente de dureza de coração, de não buscar a graça de Deus. A Bíblia diz isso sim pode constituir-se numa blasfêmia, porque a gente não busca naquele que é rico em perdoar. Quarta coisa, a graça de Deus pode ser vista quando Deus chama todos para que se arrependam. É o que Deus faz, meus irmãos. Ele nos chama ao arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos olhar para a nossa vida ao longo do ano de 2025. Como é que foi a nossa vida cristã? Como é que foi a nossa espiritualidade? Como é que foi o nosso relacionamento com Deus? Como foi a nossa santidade? A nossa intimidade com Deus? Brincamos com o pecado? Subestimamos o seu poder? Ou nós experimentamos de um avivamento na vida pessoal? De comunhão com Deus, de conhecimento de Deus, de crescimento na graça de Deus? E para terminar, se o pecado, irmãos, rouba a alegria da salvação, a confissão, o arrependimento e a confiança nos méritos de Cristo, é o único caminho da restauração. É o único caminho da restauração.